Olá, sétimo ano! Essa semana faremos a montagem sismógrafo. Aqui no Brasil, terremotos são raros e, quando ocorrem, são de baixa intensidade. Mas em países como Chile e o Japão, por exemplo, cidades inteiras já foram destruídas por abalos sísmicos de grandes intensidades. Terremotos, maremotos e tsunamis são consequências dos movimentos que ocorrem com os grandes blocos rochosos que formam a camada mais externa do nosso planeta, a crosta terrestre. Eles são chamados de placas tectônicas, as quais formam os continentes e o fundo dos oceanos. Tenho certeza que vocês já ouviram falar nas placas tectônicas. Nós temos uma imagem que mostra a borda de cada uma dessas placas. Quando essas placas se movimentam, se afastam uma das outras, se chocam ou se roçam, movimentando-se lateralmente uma em relação à outra, nos locais mais próximos aos choques ou movimentos laterais entre as placas que ocorrem os terremotos ou os sismos. Essas setas vermelhas que aparecem na imagem para vocês estão indicando o sentido do movimento de cada uma dessas placas. Como o Brasil está no centro de uma placa, a placa sul-americana, ela não sente esses terremotos, por isso que é de baixa intensidade. Mas os países que estão geralmente em cima dessas bordas ou muito próximas sentem quando essas placas se movimentam. O abalo gera ondas de choque, as ondas sísmicas, que se propagam em todas as direções, provocando terremotos, maremotos, erupções vulcânicas e tsunamis. Sismos de baixa intensidade não são percebidos por nós e ocorrem com grande frequência. Já os de grande intensidade são devastadores e podem destruir cidades inteiras. O ponto que dá origem ao terremoto é chamado de foco ou hipocentro, e seu correspondente na superfície é o epicentro, como vocês podem ver na imagem que aparece para vocês. O sismógrafo é basicamente um aparelho sensível às vibrações do solo em que está instalado. A base desses mecanismos é a combinação de um pêndulo com uma caneta acoplada que registra as vibrações em um rolo de papel. Nós temos aí dois exemplos de sismógrafos, um que está registrando o movimento horizontal da superfície terrestre e outro que registra o movimento na vertical. Os sismógrafos modernos incluem sistemas eletrônicos de registro diretamente para o computador. Existem diversas estações sismográficas espalhadas pelo mundo, equipadas com pelo menos 3 sismógrafos para captar com precisão as ondas sísmicas e também as direções em que elas se propagam. Atualmente é possível acompanhar na internet o monitoramento dos sismógrafos e os alertas para a possibilidade de abalos sísmicos em todo o mundo. Os registros produzidos pelos sismógrafos são chamados de sismogramas. Com base nesses registros, os cientistas determinam o ponto em que o terremoto se originou, o hipocentro, e também sua intensidade. Então, essa semana nós vamos montar e programar um sismógrafo. Então, sétimo ano, esse é o nosso sismógrafo. Aqui é uma base com um EV3, onde nós vamos captar as informações dadas pelo sensor giroscópio. E aqui nós temos 2 pneus para dar peso a essa haste, a esse eixo e sustentação. A ideia é o seguinte: nós vamos movimentar a estrutura que estiver carregando o sismógrafo e assim o sensor giroscópio irá se movimentar e transmitirá os dados obtidos para o EV3 e esse EV3, por sua vez, transmitirá ao nosso programa no computador, onde nós vamos ter um gráfico que irá nos dar o máximo atingido por esse terremoto. Nós vamos exemplificar colocando o sismógrafo em cima dessa caixa Lego e movimentando a caixa. Vocês vão ver como essa estrutura de pneus e, consequentemente, o sensor giroscópio se movimentam. Quando nós movimentamos a estrutura, observe que o sismógrafo, o sensor giroscópio, se movimenta. Com essa movimentação, é possível nós captarmos os dados do sensor giroscópio.
Então, nós veremos agora quais foram os gráficos obtidos em cada movimentação da estrutura do sismógrafo, balançando ele na caixa Lego. Agora, sétimo ano, nós vamos testar o nosso sismógrafo. Antes, nós vamos configurar. Nós vamos abrir aqui arquivo, novo projeto, experimento. Dentro aqui de experimento, nós vamos configurar o nosso sensor giroscópio. Nós selecionamos aqui sensor giroscópio, ele nos dará em taxa e ligamos na porta em que ele está conectado. No caso, o nosso está conectado na porta 1. Aqui é a cor que nós queremos o nosso gráfico, tá? Inicialmente, eu vou colocar a cor vermelha, tá bom? Aqui nós colocamos a taxa 10 e queremos a amostra por segundo. E aí nós damos play e nós vamos fazer um movimento de terremoto e ver o que ele vai registrar. Dando play, observem que quando nós fazemos um movimento com o sensor giroscópio, ele registra um gráfico durante 10 segundos. Nosso gráfico foi registrado e nós podemos clicar aqui nessa opção tabela do conjunto de dados, onde nós obtemos aqui, ó, qual foi o segundo que ele teve um pico maior. Aqui, por exemplo, foi em 8 segundos que o pico chegou a 348, tá? Foi o nosso máximo. Vamos agora, então, fazer um registro de 30 segundos. Nós vamos mudar a cor aqui, vamos colocar uma cor amarela e vamos colocar aqui a duração para 30 segundos. Vamos então dar play. Observe que nós temos o nosso gráfico sendo construído. Então, nós vamos chacoalhando a mesa até que chegue nos 30 segundos. O gráfico vai sendo construído e nós vamos fazendo aqui, continuando fazendo o movimento de terremoto. Ok, chegamos em 30 segundos e podemos agora, se nós selecionarmos aqui, nós temos então os nossos dados para esse novo gráfico, durante agora 30 segundos. Nós vamos abrir um novo experimento aqui, para ficar melhor para vocês verem. Nós vamos selecionar a duração de 10 segundos, a taxa 10 também. Com 30 segundos, ele registra muito mais dados do que com 10 segundos, né? Então, nós vamos colocar apenas 10 segundos, tá? E nós vamos mudar a cor, nós vamos colocar a cor verde. E observe que antes do terremoto, o gráfico permanece no zero, ele é uma linha reta. Vamos então dar play e executar o terremoto durante 10 segundos. Temos 10 segundos e agora nós vamos ver os dados obtidos. Nós vamos procurar qual foi o ponto em que a amplitude da onda registrada atingiu o maior valor. Vamos clicar aqui em tabela do conjunto de dados e nós podemos observar que o maior valor foi obtido no segundo 6, onde nós obtivemos 499. O que isso significa? O que esse valor significa? É o momento em que o gráfico apresentou a maior intensidade. Então, se fosse um terremoto, seria o momento em que o terremoto apresentou a maior intensidade. Então, sétimos anos, vocês farão essa semana os exercícios da página 5 e 6. A página 7 não deverá ser feita. É um desafio que nós não fizemos com o sismógrafo, nós não fizemos essa programação. Então, só façam a página 5 e 6. Tirem foto dos exercícios resolvidos e me enviem por e-mail. A resolução estará disponível para vocês na próxima semana. Não deixem de fazer e me enviar. Tenham uma ótima semana e até a próxima aula.